Bom, galera do canal, hashtag Carlos Gonçalves, estou aqui hoje com o Gustavo. Era pra gente ter feito essa entrevista semana passada, mas teve um imprevisto aqui. O Gustavo teve curso de batismo, né, Gustavo? Para quem não sabe, o Gustavo ele dá curso de batismo aqui na capelania de Brixton. E mais uma vez queria agradecer pela atenção. Bom, Gustavo, queria falar um pouco para os nossos amigos sobre você, como você veio parar em Londres, quem é você, se você tem família aqui. Fala um pouquinho para nós. Eu sou Gustavo Nurman, nascido e criado no Brasil, em Nova Veneza, Santa Catarina. Eu atualmente moro aqui em Londres com a minha família, a Daniela, o Júnior e a Francine. Já fazem 7 anos que a gente está aqui. Tem 2 filhos? 2 filhos. Antes de você vir para cá, para Londres, você morou em algum outro país? Você já teve experiência de algum outro país? Já. Em 1999 foi quando eu saí do Brasil. Pela primeira vez fui para os Estados Unidos, fiquei 8 meses lá, voltei para o Brasil para buscar minha família e moramos praticamente 10 anos nos Estados Unidos. Depois regressei ao Brasil, fiquei 1 ano e meio, aí mudamos para Londres. E como apareceu a oportunidade de vir para Londres? Porque você viveu nos Estados Unidos, é completamente diferente, né? Você voltou pro Brasil e ficou pouco tempo no Brasil e já veio para cá, para Londres. Quando você tem a experiência de morar fora e ver as diferenças e as grandes diferenças, quando regressa ao Brasil, você custa se adaptar com a realidade do Brasil. E eu tendo 2 filhos, quando eu fui para o Brasil, eles eram muito pequenos e foram praticamente alfabetizados na língua inglesa, então teve uma grande dificuldade para eles com relação à língua. Não que eles não falassem, eles falavam e já eram praticamente autodidatas no português, eles aprenderam português por si próprios. Mas frequentando a escola eles tiveram notas muito ruins, estavam muito perdidos. Aí então como projeto e grande projeto da nossa vida, meu e da Daniela, era educação para uma graduação de escola boa para os filhos, então a gente mudou para cá. E aí você veio para cá por causa disso, para profissionalizar o inglês deles e mais algum um interesse também por parte sua e da sua esposa? O principal sempre foi quanto à educação dos nossos filhos, né? Mas é claro, a gente vinha em busca de morar em um país que ofereça uma qualidade de vida que a gente não tinha no Brasil. Ok. Mas, assim, o que a gente gostaria de saber mesmo, eu acho que o pessoal também, porque eu fiz a chamada falando que você ia passar uma experiência de vida que você teve aqui em Londres, eu acho que nem você esperaria, e essa experiência, e eu gostaria que você começasse a falar para nós o que levou a acontecer essa situação e o começo dela. A gente mudou para Londres em maio de 2011 e nesse período eu continuei trabalhando para sustentar a minha família, e em setembro de 2012, já um pouco antes, eu me sentia muito cansado e começaram a aparecer algumas manchas no meu corpo, mas devido à responsabilidade de manter uma família e custo alto aqui, Sim. Eu fui deixando a minha saúde de lado e trabalhando. E quando chegou um dia eu não tive mais condições já. Geralmente a gente
deixa essas coisas pro último instante, né? Eu não aconselho ninguém, quando aparecer um sinal que não é comum na sua saúde, no seu corpo, alguma coisa, procure um médico. Eu amanheci com sangramentos, aí já vinha com sangramentos, mas um sangramento mais forte e algumas bolhas de sangue dentro da boca. Aí eu fui até o São Jorge, eu morava bem em frente a ele, e na triagem já, quando fui chamado, a doutora já falou que havia algo grave acontecendo comigo, mas não tinha uma certeza do que era, então foram fazer os exames. Então tinha retirado sangue para fazer exame, aí meia hora depois já tinha o resultado, já veio o resultado e não foi confirmado que era uma doença grave, mas para confirmar esse grau dessa doença, porque ela tem alguns graus, foi chamado uma pessoa, um doutor da área especializada. Só para quem não sabe o que é a triagem é como se fosse no Brasil o exame, o pré-exame, né, que você faz aquele exame ali para ver o que você tem. Na chegada do hospital, você faz a triagem aqui, que é o pré-exame para saber o que você tem no começo, para eles terem uma posição melhor. Aí chamaram então um médico especialista em hematologia. Esse médico chegou, olhou o exame de sangue e já não dando uma confirmação, ele disse que teria que fazer um exame mais específico, e daí seria retirado o líquido da medula, onde ali seria diagnosticado exatamente o que eu teria. É porque a medula é o líquido puro, né? É o mais puro, já dá ali o diagnóstico do corpo todinho. No líquido da medula, o que tiver no seu corpo, ali ele identifica todo, porque é ali que ele circula. Sim. Todas as informações, todas as informações que estão ocorrendo no nosso corpo está passando por ali. Foi mandado fazer o exame, foi retirado ali já mesmo na sala da triagem. Foi retirado o líquido da medula. Não demorou mais que 30, 40 minutos também esse exame, assim, logo após a retirada. Aí veio a confirmação. Eu estava com anemia plástica e com grau muito alto, já muito elevado. Anemia plástica, explica para eles o que significa, porque nem eu também sei o que significa. Anemia plástica é uma doença que pode ocorrer com qualquer pessoa por 2 ou 3 formas, vamos dizer. Exposição por prolongada a produtos químicos, exposição à radiação e por genética. E exatamente no seu trabalho você mexia com isso. Devido tanto ao meu trabalho quanto já propriamente à minha genética, que seriam as 2 linhas no meu caso, porque eu perdi uma irmã antes de mim, antes de eu nascer. Eu tive uma outra irmã que faleceu, e segundo as minhas irmãs mais velhas, os sintomas que havia no corpo dela tem essa indicação também, que seriam manchas no corpo também, e ela veio a falecer aos 4 anos. Então aí chegaram nesse resultado, então? Não diagnosticaram nem uma linha nem outra. Até hoje eu não tenho diagnóstico. Não, foi disso. A preocupação maior dos médicos era em me salvar do que em dar onde veio a fonte. Então eu fiquei, dali mesmo eu já saí, fui internado, já fiquei recebendo o tratamento. Nesse dia eu estava com 20% de chance de vida. O meu sistema estava trabalhando nessa média, 20%. Tudo isso sem você ter noção nenhuma? Sem noção nenhuma. Eu estava a um passo da morte e sem saber.
Eu recebi ali 2 bolsas de sangue e 2 bolsas de plaqueta na terça-feira, vamos dizer, seriam 2 doses dessas cada semana. Então, você via na terça, na quinta, variava de acordo com o nível do meu corpo, porque se eu tinha alguma infecção, ela reagia, absorvia mais, forma. Então eu precisava de mais mesmo, mas era nessa média, 2 Tudo terça, isso muito rápido. Era... por ter deixado chegar ao extremo, então eu cheguei muito debilitado já. Então, por isso que eu aconselho quem tem algum sintoma, procure um médico. Sintoma que está acontecendo, você sentiu algo diferente, que você é incomum na sua vida, procure um médico. Ali eu fiquei internado semanas e semanas nesse processo e obtive, como o meu sistema de defesa, a anemia plástica é uma deficiência na defesa do sistema de defesa nosso. O meu estava na sexta-feira, na segunda-feira, quando eu entrei, estava 20%, na sexta-feira eu tinha 0%. Então não tinha mais nada. Tudo muito rápido. Eu estava à beira da morte. O que me mantinha vivo era a medicação e a transfusão de sangue e de plaqueta. Plaquetas seriam para bloquear as hemorragias. Okay. Então, se eu desse uma batida, ou até mesmo quando eles injetavam o sangue, quando perfura, se eu não tiver um número de plaquetas no meu corpo para vedar o sangue, ele continua em hemorragia, eu venho a falecer. Okay. Então era bombardeado para poder me manter vivo. Isso levou de setembro a novembro. Nesse meio termo... Tudo isso no hospital, né? Você ficou praticamente entre a vida e a morte durante o quê? Durante dois meses? 2 meses e meio, quase 3 meses. Pela graça de Deus, pela sorte que Ele... Sorte não, eu não acredito em sorte, eu acredito em bênçãos. Pela bênção que Deus me deu. Eu venho de uma família que somos em 11, atualmente somos em 10, minha irmã mais velha faleceu há 2 anos atrás, praticamente, e esses 2 irmãos meus que faleceram antes mesmo de eu nascer. Então somos uma família grande, 13 no total, atualmente 10. Dos 11 que na época eram vivos, 2 foram compatíveis. Então e você probabilidade. Eu e mais 2 irmãs minhas temos o mesmo sistema de sangue, siblings que a gente chama. Okay. Então não é sangue. Não temos a questão de compatibilidade, não vem exatamente de sangue. Tem O positivo ou O positivo. Não, é sistema de corpo mesmo, de todo o DNA, praticamente quase de um e de outro. Sim, entendi. 2 das irmãs minhas foram compatíveis. A probabilidade são de 10 milhões por 1. Então eu tive 20 milhões de vezes, né? Sim. A oportunidade de ganhar essa chance. Então eu até uso que eu fui ganhador de uma mega sena acumulada 20 milhões de vezes. Se fosse Como ver já dessa é difícil forma... acertar para você ter uma ideia, é difícil você se tornar milionário. Sim. Tá acertando uma vez, eu acertei 20 milhões de vezes. Precisamente eu não sei, mas em outubro a minha irmã veio do Brasil. São 2, então a mais nova foi escolhida porque quanto mais nova a pessoa, dos 18 até os 40, 45, então todo o nosso sistema está assim, no auge. Como se diz, quanto mais novo, melhor é.
Isso a gente nota quando vai envelhecer. Então, veio a mais nova para fazer a doação. Ela veio, fez todos os exames. Eu também, a pessoa que vai doar e a pessoa que vai receber tem que fazer uma bateria de exames. Então, é checado todo o sistema cardíaco, um check-up, né? Um check-up geral. Até mesmo os dentários, para a gente não ter nenhuma infecção. E ela bateu? Ela foi 100% compatível. 100%. Então, há uma probabilidade de 50%, 20%, 10%. Então, a minha irmã, as minhas duas irmãs, principalmente essa que veio, elas são 100%. E ela foi compatível para doação de medula. Para doação de medula, ok. Que nesse caso só precisaria da doação. Precisaria da medula. Ela só precisa do líquido, do sistema que você é tirado é retirado do sangue. Sim. Não é mais retirado da medula diretamente. Ah, entendi. Então, o sistema atual aqui em Londres, eu creio que no Brasil também já é retirado dessa forma. É retirado ainda da forma antiga diretamente da medula. Agora é do sangue. É bem menos indolor, porque a retirada para os testes já é bem doloroso. Mas você também passou, né? Então, eu tirei 5 vezes. 4. Ganhei por 1. E aí ela acabou, ela fez a retirada. Então ela vai para uma máquina, retira as plaquetas, Sim. O líquido da medula, as células, né, para o transplante de medula. Então é retirado, fica em outra bolsa. Sim. E o restante retorna ao sangue, então ela fica circulando. Fica circulando. Fica ali em médias de 4 a 5 horas para retirada. Para retirar. E nessa, ela fez a retirada, tudo, você recebeu, e você teve alguma reação contrária? Eu sei que foi 100%, mas chegou a ter algum começo de rejeição? Graças a Deus não. Enquanto ela retira, a semana que antecipa a doação, a transfusão, né, eu sou bombardeado com quimioterapia para me destruir o meu sistema, para a introdução do sistema da minha irmã, então do doador, né? Okay. No caso eu digo a minha irmã porque a minha irmã foi doadora. Então do doador para o receptor, eles me bombardeiam uma semana com carga pesada em quimioterapia. É horrível, é muito dolorido, triste. Sim. É muitas sensações, é ruim. Eles têm que me matar para te ressuscitar. Para me ressuscitar, vamos usar esse termo. Eles têm que acabar com todo o meu sistema, então eles têm que me matar. Né? Entendi. E o meu sistema vai reagir contra. Sim. E quanto menor o índice do meu sistema em mim, a probabilidade de rejeição diminui muito, porque o meu sistema vai brigar com o sistema da minha irmã. Sim. De defesa. Mesmo sendo 100% compatível. Porque seria um corpo estranho, né? Sim. Então eles têm que diminuir bastante. Quanto assim que eu recebi, ele é intravenosa, ele demorou 30 minutos. Assim que a enfermeira entrou, eu nunca, graças a Deus, é uma memória que a gente não vai deixar de ter. Tinha um relógio bem à minha frente. Você nunca vai esquecer, né? E a enfermeira chegou e falou: você vai receber agora o novo sistema. Aí eu olhei para aquele relógio, olhei a hora e ela introduziu. Eu já tinha liner, né? Você tinha três pontas para receber medicação, mais as 2 em cada braço. Quando não mais, né? Eu cheguei a ter 7, 8 agulhas no meu corpo entrando medicação para me manter vivo. Sim. 30 minutos depois acabou. Sim. Uma coisa que
que eu fiquei sabendo, e você sabe disso, eu sei que você chegou a falecer de verdade e tiveram que fazer uma... eu nunca perguntei isso para você, eu sempre tive curiosidade de saber mais a fundo, porque eu sei que você tem uma cicatriz enorme no peito. Não, isso já é outra situação do bastante. Então fala para nós a situação, porque eu acho que eu, como telespectador, tá mais curioso nessa, não que nós estejamos não curiosos nessa que você contou para nós. Mas eu fiquei sabendo também, e eu sei que você morreu realmente. Não. Isso foi em outra situação, já em outro problema que eu tive. Só para terminar, então, o primeiro problema, vou passar para o segundo problema. Você é um guerreiro, hein? E a partir do dia da transfusão, eu recebi mais uma vez sangue e plaqueta para me manter vivo após a transfusão. E o meu sistema começou a aceitar. O novo sistema da minha irmã com bastante... teve uma boa aceitação, não tive rejeição. Tem altos e baixos, você um dia está bom, outro dia está ruim, um dia está bom, outro dia está ruim, e não é para uma semana, isso foram meses, praticamente anos, que você fica numa ondulação, dia melhor, dia pior, dia melhor, mas gradualmente, a pouco, melhorando, graças a Deus. Resumindo, primeira batalha... Aí melhorei, graças a Deus. Primeira guerra, né? Fiquei bom. Ótimo. Vou para reabilitação, estou fazendo minha reabilitação, por causa do meu sistema, meu corpo ficou muito debilitado, então não tinha força nenhuma. Estou fazendo fisioterapia, uma outra fisioterapeuta passa e vê que eu estou com os lábios azuis. E fala para mim parar um exercício. Eu não estou fazendo nada, estava numa barra sem peso, só com a barra, fazendo aos poucos para fortalecer. Pede para parar, ele disse, tá se sentindo bem? Eu digo, não estou sentindo nada diferente. Não, seus lábios estão azul e isso é um sintoma de problema cardíaco. Aí eu disse... Para mim tá ok. Ela recomendou eu, na visita do hematologista, explicar para o hematologista. Eu tenho uma consulta, acho que uma semana ou duas depois. Falo para o meu hematologista e ele bota esse estetoscópio no peito e escuta o meu coração e confirma um som diferente. Manda fazer um eletro. Tem uma confirmação também que tem algo de errado. Me encaminha para um ecocardiograma. Aí no ecocardiograma, estou fazendo o eco e a médica pergunta, você sabe por que você está aqui? Eu sei, colhendo verde. Eu estou aqui porque eu tenho um grande problema no coração. Sem saber o que era. Eu fui falar que era grande sem saber. Diz ela, é perigoso, é muito grande. Você tem uma falha muito grande na sua válvula mitral. Aí você pipoquei as pernas e balançou as pernas de novo. Eu não tive tanto medo na primeira doença quanto nessa. Vou me preparar para fazer a cirurgia. Fui encaminhado para uma junta médica. E o medo? No St. George. O medo Pelo amor de Deus, né? Todo mundo tem. Ninguém quer morrer. Todo mundo tem. Eu falo que o medo não é o medo de... Eu aprendi que a gente não tem medo de morrer, a gente tem medo de perder. Sim. A gente tem medo de perder os filhos, perder a mulher, de perder os bens. A gente exatamente não tem medo da morte, porque principalmente a gente que é cristão, a gente sabe que é a vitória, que a gente vai morrer para poder ir ressuscitar. E se Deus quiser, receber a herança dos céus. O medo foi muito grande. Vou fazer os exames que tem que fazer para fazer cirurgia. E um deles é a angioplastia. Eles introduzem um catéter
pelo braço ou pela virilha, Sim. onde a gente tem a artéria, né? Manda esse catéter que vai praticamente até o coração para verificar se as veias estão entupidas ou não. Eu sou de uma família que tem uma herança genética ótima para coração. Pai safenado 2 vezes, irmão 2 vezes, o outro irmão umas vezes. Tem irmão com problemas cardíacos graves. Então, nesse exame, a probabilidade é 0,0002. A chance de você morrer é muito baixa, mas existe. Sim. E eu fui sorteado. E eu Mais estava uma vez. na hora, chamado na hora. Introduzi o primeiro catéter, beleza. Quando ele introduziu o segundo, eu apaguei na mesa. Meu coração parou. Aí tiveram que me ressuscitar através de choque e tive que 2 vezes, porque demorei quase 4 minutos para voltar. E todo esse tempo morto. Minha mulher do outro lado da sala eu não sei, não soube. que eu já tinha morrido. Ela era Mas assim, uma curiosidade, geralmente os médicos tentam ressuscitar por quanto minuto? Por quanto tempo? Você sabe me dizer? Sem que eles desistem? Sem você não. Eles tentam. Até eles verem. Até tem um prazo, porque daí você não recebe. Mas enquanto tem alguém fazendo massagem no teu coração, então ele, por isso que é muito. Eu acho também que o médico é sentido, né? Acho que é sentido, porque que ele sabe que você tem chance, ele não sei como dizer, porque deve ser sentido. Do mesmo jeito que na sua profissão você tem um sentido que pode acontecer alguma coisa, pode ser isso, pode ser aquilo, eu acho que os médicos também, porque eu já vi casos que o médico fica 15, 20 minutos tentando. E depois disso, constata que morreu. Mas, não sei, acho que pra mim já ficar 15 segundos já é... O grande problema é que quando você tem uma diminuição de oxigênio no seu corpo e ele não chega ao cérebro, então ele vai causar alguma deficiência. Sim. Se você está sendo massageado cardiacamente, a massagem cardíaca, né? Mantendo seu coração para poder circular o sangue, para ele não parar de oxigenar o teu cérebro, beleza. E eu, graças a Deus, voltei. Depois de 4 minutos. E não tive problema nenhum. Uma pergunta. Como que é? Como que você se sentiu? Eu vim para fazer essa entrevista e fiquei pensando, como que eu vou perguntar para ele? Como será que ele se sentiu? Como você se sentiu depois que você voltou? Você na hora que você voltou, você soube que você morreu? Como? Não, ninguém sabe. É uma coisa que eu falo para as pessoas, o que você tem que fazer, você faça enquanto você é vivo. Porque a partir do momento que dizer assim, acabou, você não volta mais. Se não for pela vontade de Deus, você não volta mais. Se é o teu tempo, você não volta mais mesmo. E o corte no peito? O corte do peito é resultado da cirurgia depois para reparar o coração. Depois disso, eu tive que esperar 2 meses porque houve esse probleminha, vamos dizer assim. Probleminha? Ficou só morto 4 minutos. É um probleminha, sabe? Pra você é um probleminha, né? Pra muitos. Pra muitos talvez não seja assusta, mas não. Eu até saí, tava brincando depois, minutos depois, quando já estava na UTI junto com a minha mulher, tava brincando. E depois que ela ficou sabendo? Ela ficou bem perturbada e eu até brinquei para acalmar. Você consegue lembrar? Você teve um sonho, alguma coisa? Você só lembra que você acordou? Nada, vou ser bem sincero, eu estava escutando o som do catéter entrando, que faz um barulhinho tipo zzz, você entra e
apaga. É como se apagar uma luz. Tum. Você não vê mais nada, você não sente mais nada. Acabou mesmo. No processo de volta, quando eu fui acordando, né? Você já estava no quarto. Tá bem provável por causa da medicação que eles dão na gente. Então, eu fui abrindo os olhos, né? Eu fui escutando uma voz longe, que era o médico, falar ok, mas muito longe, baixo, e aí ela veio escutando mais perto, mais alto, até o ponto de eu abrir o olho. Assim que eu abri o olho, daí eu vi a lâmpada, a luz que eu vi. Isso já no retornando da morte. Mas no quarto de repouso. Não, na sala. Na sala? Maca, na maca. Todo esse procedimento foi ali. Eles têm que. É na hora, se demorar, não tem. É na sala de cirurgia mesmo. Essa luz que eu vi era do São Jorge, então eu vi a luz, mas era do São Jorge. Eu não vi nenhuma outra luz, muita gente vê. Não tive essa experiência, minha luz foi vendo a luz. A luz do hospital mesmo. Os olhos abrem, mas eles ficam paralisados, assim, você não pisca. Aí uma lágrima eu senti, isso eu senti com muita hemorragia. Já desceu a lágrima gelada, muito gelada. Ela veio até aqui assim, que eu senti ela, ele parou. E você... Foi a sensação que eu tive, a lágrima descendo e parando assim. Mas caiu a lágrima? Houve a lágrima, né? Eu senti, ficou a lágrima que saiu e veio gelada até esse ponto, e parei. Aí começaram outros feelings, outras sensações. Aí veio um calor grande, passou um calor grande no corpo, e depois frio, assim, congelando. Tipo, calor vem, frio volta. O que você acha que foi? Dos medicamentos que eles injetam na gente para poder ativar. Você não chegou a pensar que... Essas coisas que eles aplicam para você poder voltar. Então, mas são doses altas, então você tem... Depois você recebe um monte de soro para limpar, você fica em medicação 24 horas em observação para não dar nada, e eliminar também toda essa medicação que eles dão para poder deixar o teu sistema. Mas que experiência, hein? E depois que você foi pro quarto, você se sentiu diferente? Você sabe dizer se você... não sei, se você se sentiu diferente, se você notou o que tinha acontecido? Eles chegaram a falar para você na hora? Assim você acorda, e o médico já fala, você teve isso, mas fala em linguagem. Em linguagem. Não fala, você morreu e voltou. Você nem sabia o que era. Você morreu, foi ressuscitado. Não, você teve fala na linguagem deles, mas você não sabia o que era. Em Libras. Não em Libras, eles usam as iniciais, né, das palavras, né, tipo A, L, I. Então você não chegou a saber na hora? Não. Você não tem, eu não tive ideia. Depois eu realizei que tinha acontecido lá na UTI, que eles falaram, você fala assim, mas... foi ressuscitado. Mas... morreu, mas você não tem ideia da proporção. Você não tem ideia da proporção. Até então, por isso que eu brincava com a minha esposa. Sua esposa. Mas não tinha. Depois que você começa a cair na realidade, a ter ideia do que realmente aconteceu contigo, até não é perturbador, mas ele te choca, porque você aconteceu. Depois você vai ter que cair na realidade. Uma cirurgia estava prestes a fazer. Na cirurgia foi tudo bem. 2 meses depois eu entro numa sala, vai fazer uma cirurgia. Aí já com medo. Aí já previamente avisado, é um risco de tanto por cento. E eu tinha uma válvula mitral com uma falha grande, então no meu caso eles já estavam planejado para botar uma válvula mecânica, porque era muito
defeituosa. Sim. Mas não acabou colocando naquela hora porque você teve a falência, você acabou morrendo. Não, esse é outra. A gente precisa fazer duas partes dessa entrevista, porque se deixar, nós passa a noite toda aqui conversando. O primeiro, que foi a angioplastia, foi para fazer um exame para eu ir no futuro ir para a cirurgia. Para ver se minhas veias estavam todas desentupidas para eu passar com a cirurgia de coração, para reparar minha válvula mitral, sem correr um risco maior de morrer, porque não tenho... E acabou morrendo. E acabei morrendo. Aí na cirurgia, quando eles abriram meu peito e retiraram meu coração, meu órgão foi retirado, eu fiquei nas máquinas, ele foi posto numa bandeja e foi fixo. Na bandeja. Aí quando abriram, eles analisaram, seu coração foi parado numa bandeja. Te serviram seu coração numa bandeja. Que experiência, hein? E eles conseguiram, o doutor, com 9 horas de cirurgia, ele conseguiu reparar a minha válvula. E teve a sua recuperação. Eu não uso válvula mecânica, eles conseguiram reparar a minha. Eu tenho um anel ao redor do coração para poder manter ele ajustado, para ele não expandir. Quando expande, a válvula abre, então era o que acontece. Então tem um anel ao redor do coração para mantê-lo estável nessa posição. Sim, eu sei que você é católico, que eu também sou. Você acredita que foi um milagre? Em todos eles. Bom, eu tenho aqui 3 perguntas aqui que eu recebi para perguntar para você. Eu tenho a Joyce aqui, de Porto Alegre. Ela perguntou: você viu Jesus nesse momento? Ou sentiu Jesus nesse momento da morte? No momento da morte, não. Na hora que você na cirurgia do coração, tanto na cirurgia quanto no exame da angioplastia, foi onde eu faleci, a única certeza que eu tinha de Jesus estar aberto era pela minha fé, que eu sabia que Ele estava comigo. Mas se a pergunta é com relação à morte, se você vê Jesus quando você está morto, eu garanto a vocês, na minha experiência, eu não vi luz, eu não vi anjos, eu não vi nada. Eu estava... Difícil, foi 4 minutos, hein? Estava apagado e só vi luz, que a de São Jorge, quando eu voltei, quando meus sentidos voltaram a funcionar. A de São Jorge é o hospital, para ninguém ficar pensando que é o São Jorge, São Jorge Santo. O São Jorge é o hospital. Eu tenho aqui a Renata de Goiânia. Qual foi a sensação depois que você acordou no quarto? Eu acordei na sala mesmo, onde estava sendo, na sala de cirurgia, onde estava sendo feito a angioplastia. Ali as sensações, por exemplo, você começa a escutar a voz, você começa a recuperar a visão, e você tem essas sensações de coisa, e pessoas falando, e já te movimentando para outra sala. Você não faz nem ideia o que é. Você não está tendo noção do que está acontecendo. Eu tinha noção que algo de errado tinha acontecido. Pois. Tipo assim, depois de um tempo, algo de errado aconteceu. E quando estavam indo, que eu saí de uma sala e passei um corredor, questão de uns 5 metros, e você entra na UTI. Okay. Então ali é que começou você tem noção. Voltar mais noção que eu tinha falecido e tinha me ressuscitado. Eu tenho um Fábio aqui de São Paulo. Pergunta bem simples. Você tem medo de morrer agora? Você tem medo da morte? Mais do que antes. Mais do que antes? Bem mais que antes. Por quê? Por já saber o que você passou? Não. É por ter aprendido. Tem sentimentos e pessoas que a gente realmente gosta, que a gente não quer perder. Por isso que eu uso o termo, você tem medo não de morrer, mas de que você perde. Então eu tenho medo de não conviver mais. Sim.
tanto com a minha família, mulher e filhos, quanto com todos os meus amigos, todas as pessoas da comunidade, da igreja, todas as pessoas que eu conheço e que Deus põe todo dia gente nova e a gente passa a conhecer. Sim. Então, quando você tem um amor e uma vontade de querer fazer o que Deus pediu para a gente, de passar um pouco mais de fé, Sim. de amor, do que Jesus deixou para a gente fazer, o medo Todos nós temos medo, né? Gustavo, eu sei que tá boa a conversa, mas que mensagem você gostaria de passar para os nossos amigos ali? Fala olhando para aquela câmera lá. Uma coisa vocês nunca devem perder na vida, independente da situação ou da péssima situação que você esteja. Tenha fé, acredita que Deus pode tudo. Eu consegui sobreviver a essa linha plástica, que é considerado um câncer, não é considerado um câncer por ter, mas você tem que fazer todo o procedimento igual uma pessoa que tem câncer. Eu sobrevivi a uma angioplastia, uma parada cardíaca, eu sobrevivi a uma reparação da válvula mitral com a ação de outras pessoas, mas com a graça de Deus que me abençoou todo esse tempo. Com a fé em Deus, sempre pedindo a Deus, sempre buscando a Deus, nos meus pedidos sempre, que fosse feita a vontade dele e não a sua. Graças a Deus, era a vontade dele que eu estivesse aqui hoje para dar esse depoimento. A fé remove montanhas. Isso aí. Gustavo, eu gostaria de agradecer, muito obrigado pela sua atenção. E vocês também que estão no canal, não deixem de se inscrever. E muito obrigado. Obrigado. Beleza. Isso aí.